A Idade Média foi moldada por uma série de desastres, alguns naturais e outros causados pelo homem. Então hoje vamos viajar no tempo e dar uma olhada em guerras, fomes, pandemias, enchentes, terremotos, rebeliões e, bem, até mesmo em como os seres humanos podem ser bem desumanos uns com os outros. Mas antes de continuarmos com o vídeo de hoje, gostaria de agradecer ao patrocinador de hoje, Warhammer 40,000 Tactica. Se você gosta do lado estratégico da história, acho que vai se divertir com o Tactica. É um jogo de estratégia tática acelerado, onde vencer não depende só de ter o maior exército. Posicionamento, timing e usar seus campeões juntos de forma eficaz fazem toda a diferença. Com mais de 120 campeões de 22 facções jogáveis, há muito espaço para experimentar diferentes táticas. Costumo ajustar minha equipe para ver o que funciona melhor, geralmente ao perceber que meu plano anterior não era tão genial quanto pensava. Tactica oferece uma grande variedade de modos de jogo, incluindo PVP, PvE, eventos ao vivo e raids de guilda. Então, seja você competitivo, interessado na história ou quer apenas caos com sua guilda, há um modo de jogo para todo mundo. Pessoalmente, eu adoro o modo PVP porque ele realmente tem testado meu raciocínio estratégico. Agora também é um ótimo momento para começar porque Tactica está comemorando seu 4º aniversário com um grande evento de 2 semanas. Além das missões diárias e muitas recompensas, está sendo introduzido um novo modo de cruzada épica, que será lançado em 9 de agosto. No modo cruzada, cada guilda escolhe um lado em um enorme conflito galáctico, lutando por quase 100 planetas enquanto compete nos rankings globais. É uma combinação envolvente de estratégia a longo prazo, com batalhas táticas rápidas, e ao fim de cada temporada de cruzada, recompensas especiais serão dadas conforme a conquista de cada planeta. Agosto também traz 3 novos campeões. Rammus, um sargento veterano dos Dark Angels, chega no dia 2 de agosto. O robô Sektar, um autômato sem alma dos Thousand Sons, entra no dia 9 de agosto. E o lendário capitão da primeira companhia dos Imperial Fists entra no campo de batalha no dia 30 de agosto, cada um com suas habilidades únicas. Então, se você quiser comandar exércitos sem precisar passar 6 meses sitiando um castelo, baixe Warhammer 40,000 Tactica, usando meu link na descrição ou escaneie o código QR na tela. Não se esqueça de usar meu código para resgatar recompensas especiais. Obrigado novamente à Tactica por patrocinar o vídeo de hoje. Agora, sem mais delongas, bem-vindo ao Medieval Madness. Os vikings existiram aproximadamente de 800 a 1050. Isso serviu como um lembrete para os europeus de como as embarcações longas escandinavas eram rápidos e de como os vikings podiam ser brutais. Os dracares vikings permitiam que os invasores nórdicos aparecessem do nada, atacassem mosteiros, cidades e centros de comércio saqueando, pilhando, matando, estuprando e sequestrando antes de desaparecerem novamente. As regiões costeiras da Grã-Bretanha, Irlanda, França e dos Países Baixos passaram séculos sob a sombra de ataques que podiam acontecer a qualquer momento. O resultado foi uma destruição generalizada, perda significativa de vidas e o colapso das economias locais. Para ser justo, os vikings também eram colonizadores e comerciantes, mas é difícil valorizar isso quando eles apenas apareciam e incendiavam tudo. As invasões deles criaram medo e instabilidade por toda a Europa, levando os governantes a repensarem toda a sua abordagem de defesa. Fortificações mais fortes foram construídas e os exércitos foram reorganizados, à medida que os líderes medievais perceberam, coletivamente, que simplesmente torcer para que eles não voltassem não ia funcionar. No final, os nórdicos não apenas remodelaram as linhas costeiras, eles remodelaram reinos inteiros. As fomes. Por volta de 1257, um vulcão entrou em erupção na Indonésia, espalhando cinzas pelo mundo e causando um desastre global. Conhecido como o Ano Sem Verão,
1258 trouxe consigo a quebra das colheitas e uma fome que causou a morte de centenas de milhares de pessoas e animais. O clima frio e as chuvas nos meses de verão seguintes trouxeram colheitas ruins devido à luz solar bloqueada e fizeram com que o preço do trigo e do sal disparasse para níveis inacessíveis. A grande fome que atingiu a Europa no início do século XIV foi um lembrete de que o clima pode, de fato, arruinar tudo. Uma combinação de chuvas intensas, temperaturas frias e colheitas ruins deixou o norte da Europa diante de um desastre. As colheitas fracassaram, os celeiros esvaziaram e milhões de camponeses se viram diante da fome e de doenças. À medida que a fome se espalhava, também aumentava a agitação social e houve motins nas cidades, com relatos de canibalismo e infanticídio. A desnutrição enfraqueceu os sistemas imunológicos no continente, deixando as populações frágeis, bem quando se aproximava a próxima catástrofe medieval, a peste negra. Em resumo, a Grande Fome não devastou apenas a Europa. Ela preparou o terreno para um dos desastres mais infames que viriam em seguida. As pragas. A partir de 541, a praga de Justiniano foi uma das primeiras pandemias do período medieval. Ela foi causada pela Yersinia pestis, a mesma bactéria que mais tarde retornaria para um bis ainda mais dramático. O surto começou no Império Romano do Oriente durante o reinado de Justiniano I, que provavelmente tinha muitos planos para a glória imperial que não incluíam uma pandemia em todo o continente. O surto devastou Constantinopla antes de se espalhar pela Europa, Ásia e norte da África, com estimativas tanto da época quanto modernas, sugerindo que entre 25 a 50 milhões de pessoas morreram. Quando terminou, em 549, o Império Bizantino estava em situação difícil. A perda severa de população significou uma escassez aguda de mão de obra, a economia enfraqueceu e a capacidade militar foi reduzida. Os centros urbanos entraram em declínio e o Império começou a se afastar de suas raízes romanas para uma identidade mais medieval, mais por circunstância do que por escolha. Avançando cerca de 800 anos, aquela bactéria desagradável estava de volta, aparecendo no meio do século XIV. A doença provavelmente se espalhou por navios e rotas comerciais, como a Rota da Seda, devido às pulgas em ratos, atingindo rapidamente a Eurásia e o norte da África. Ela ficou conhecida como peste negra, provavelmente devido à pele escurecida e aos bubões nas vítimas. Tirando a vida de até 50 milhões de pessoas, as consequências foram tão dramáticas quanto a própria pandemia. Cidades e vilarejos sumiram. A falta de mão de obra ficou tão intensa que os trabalhadores sobreviventes passaram a ser muito procurados e os salários subiram. A produção agrícola enfraqueceu e o já instável sistema feudal sofreu um golpe sério. Enquanto isso, o choque psicológico deixou marcas profundas na cultura medieval, inspirando arte, literatura e práticas religiosas que vão desde uma reflexão sombria até uma crise existencial completa. A Guerra dos 100 Anos foi basicamente uma briga muito cara entre Inglaterra e França, sobre quem ficaria em qual trono e quem era dono de quais pedaços de terra. Na verdade, ela durou mais de um século, 116 anos para ser exato, e produziu algumas batalhas incrivelmente famosas como Azincourt, Crécy e Poitiers, e apresentou ao mundo figuras icônicas como a líder militar francesa Joana d'Arc e o guerreiro inglês Rei Henrique V. A maior parte dos combates aconteceu na França, trazendo devastação ao campo francês e ao seu povo. Campos foram queimados, vilarejos arrasados, e a população rural enfrentou fome, colapso econômico e o incômodo geral de estar no caminho de dois reinos em conflito. Civis foram mortos ou deslocados, plantações e rebanhos destruídos. Apesar do caos, a guerra conseguiu remodelar a Europa e, ao final, tanto a Inglaterra quanto a França surgiram com governos mais fortes e centralizados. Mas só depois de mais de 100 anos de devastação mútua e centenas de milhares de mortes militares e civis. No que diz respeito a momentos da história medieval em que se pergunta se realmente valeu a pena,
A Guerra dos 100 Anos foi absolutamente catastrófica. A Revolta dos Camponeses. Após a Peste Negra, os aristocratas europeus perceberam que o povo estava bastante insatisfeito com sua situação. Com o aumento de impostos da Guerra dos 100 Anos, escassez de mão de obra e senhores de terras implacáveis, uma onda de rebelião camponesa varreu o continente. A mais famosa foi a Revolta dos Camponeses Ingleses de 1381, embora França, Flandres e várias outras regiões também tenham participado. Os camponeses tomaram as ruas com raiva, atacaram a nobreza, invadiram prisões e destruíram casas senhoriais e palácios. A maioria das revoltas foi brutalmente reprimida. Na Revolta Inglesa, pelo menos 1.500 rebeldes foram mortos, mas o número real de vítimas é desconhecido. Os levantes expuseram o crescente abismo entre a elite feudal e o povo que fazia, bem, todo o trabalho de verdade, sinalizando que o sistema feudal estava começando a desmoronar. Também merece destaque a Jacquerie, na França, que durou 2 meses, em 1358. O que mais chama atenção é a escala da violência horrenda usada pelos rebeldes lá. O cronista francês Jean Lebel observou que, certa vez, os camponeses, abre aspas, mataram um cavaleiro, colocaram-no em um espeto e o assaram na frente de sua esposa e filhos. A senhora foi estuprada por 10 ou 12 deles, depois forçada a comer o marido e, em seguida, foi morta de forma cruel junto com todos os seus filhos. As Cruzadas. Esta série de guerras religiosas, lançadas pelo papado e que duraram séculos, foi uma tentativa de retomar Jerusalém e a Terra Santa do domínio muçulmano. Embora muitas vezes glorificadas em certas histórias cristãs, as cruzadas foram, na prática, um desastre para ambos os lados. Houve enormes baixas, custos econômicos impressionantes e muitas cidades destruídas. Para a Europa, recursos foram drenados, regiões desestabilizadas e o Mediterrâneo Oriental virou zona de guerra. Enquanto isso, o mundo muçulmano sofreu sua própria parcela de devastação, incluindo vidas perdidas, territórios perdidos e instabilidade política. E apesar da retórica religiosa elevada, muitos cruzados pareciam estar suspeitamente motivados pela promessa de terras, riqueza e poder. A Quarta Cruzada, que durou 2 anos a partir de 1202, merece uma menção especial por conseguir perder completamente seu alvo original e, em vez disso, saquear Constantinopla, uma cidade cristã. Esse desvio espetacular enfraqueceu o Império Bizantino de forma tão severa que ele nunca se recuperou totalmente, preparando o terreno para seu eventual colapso em 1453. Os terremotos. No meio do século XII, o norte da Síria foi devastado pela guerra. Os estados cruzados, como o Principado de Antioquia e o Reino de Jerusalém, fundados por europeus cristãos, lutavam constantemente com os muçulmanos pelo controle dessas terras. Antioquia, outrora grandiosa, foi atingida por uma série de terremotos durante a Idade Média. Em 526, a cidade ficou severamente danificada e estava apenas começando a se recuperar quando outro terremoto atingiu 2 anos depois, causando a morte de até 300.000 pessoas. Novos desastres ocorreram em 580 e 8.113. A Europa também não escapou dos eventos sísmicos. Em 1356, um raro terremoto atingiu a cidade de Basileia, atualmente na Suíça moderna, devastando a cidade, destruindo edifícios e causando centenas de mortes. Mas foi o terremoto de 1138 que atingiu Alepo, novamente no norte da Síria, que foi considerado um dos mais mortais da história. As enchentes. O evento de Torre Duno, em 563, foi um tsunami que atingiu o Lago de Genebra, então no Reino Franco de Orleans. Um lembrete dramático de que até corpos d'água longe do litoral podem causar devastação. Uma enorme encosta de montanha desabou no lago, desencadeando um tsunami que atingiu toda a extensão da margem. Vilarejos inteiros foram arrastados e Genebra foi atingida com tanta força que as ondas realmente ultrapassaram as muralhas da cidade,
matando muitos de seus cidadãos. Pulando para 14 de dezembro de 1287, quando o Mar do Norte decidiu que queria seu momento de destaque. A enchente de Santa Lúcia foi uma maré de tempestade colossal que atingiu a Holanda e o norte da Alemanha, rompendo diques e deixando entre 50 e 80 mil pessoas mortas. A paisagem foi alterada para sempre no que foi chamado de o sexto pior incidente de inundação da história registrada. O Zuiderzee, um mar interior, foi parcialmente formado por uma tempestade que chegou ao sul da Inglaterra e matou centenas. Infelizmente, para quem vivia na Idade Média, o Mar do Norte era um ímã para inundações catastróficas no final da Idade Média. Várias crônicas relatam inundações entre os séculos XI e XV. Uma das piores foi a enchente de São Marcelo, também conhecida como Grote Mandrenck ou Grande Afogamento dos Homens, que ocorreu em janeiro de 1362. Uma tempestade atlântica varreu o noroeste da Europa, das Ilhas Britânicas até a Dinamarca, matando pelo menos 25 mil pessoas. As Inquisições. A partir de cerca de 1184, a Inquisição medieval foi lançada pela Igreja Católica numa tentativa de erradicar a heresia. Seus agentes tinham a tarefa de identificar qualquer pessoa cujas crenças diferissem do doutrina oficial. Sua abordagem não era nem sutil nem compassiva. Os interrogatórios eram intensos, a tortura era considerada aceitável e execuções na fogueira eram a norma. Comunidades como os cátaros, que não abriram mão de seus costumes, tornaram-se alvo de uma cruzada religiosa. Em 1209, os cruzados saquearam a cidade de Béziers, no sul da França, matando milhares de homens, mulheres e crianças cátaras. A Inquisição espanhola foi lançada pelos monarcas católicos Isabel e Fernando, que miraram nos judeus e muçulmanos, assim como em qualquer outra pessoa que não se encaixasse na categoria de crenças aprovadas. A instituição rapidamente se tornou infame por sua combinação de tortura, conversão forçada e execuções. A Espanha, antes conhecida por sua diversidade cultural e religiosa, foi transformada em um lugar de intolerância, medo e desconfiança. De acordo com algumas estimativas modernas, cerca de 1.000 pessoas foram processadas durante esse período. Dessas, cerca de 3.000 a 5.000 foram executadas, principalmente nos primeiros 50 anos, quando a queima na fogueira era aparentemente considerada tanto um castigo quanto um fator de dissuasão. Para aqueles que evitaram a execução, as penas alternativas incluíam penitência e flagelação pública, exílio, escravidão nas galés e sentenças de prisão que variavam de alguns anos até o resto da vida. A confiscação de bens era comum, garantindo que, mesmo sobrevivendo, você não teria casa para voltar. Enquanto isso, a discriminação racial e o antissemitismo continuaram presentes até bem dentro dos séculos XIX e XX. Invasão mongol. O Império Mongol, liderado por Gengis Khan e uma série de sucessores igualmente brutais, lançou invasões durante os séculos XIII e XIV. Por onde passavam, as cidades eram incendiadas, as populações diminuíam drasticamente e os governantes locais sofriam reveses de carreira súbitos e devastadores. O Império Mongol acabou se tornando o maior império contíguo da história, mas isso teve um preço. Quando a poeira baixou, muitas civilizações haviam sido completamente reorganizadas, reescritas ou removidas do mapa por completo. Os historiadores consideram a devastação mongol como um dos eventos mais mortais da história da humanidade. Foi a perda de vidas humanas em massa. Muito obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness. Esses são apenas alguns dos eventos mais mortais da história medieval, mas conte pra gente nos comentários. Você já conhecia esses? Tem algo novo que você aprendeu? Tem algum evento que você acha que deveríamos ter incluído neste vídeo e não incluímos? E se você quiser ficar por dentro do canal, considere se inscrever, pois lançamos um novo vídeo toda sexta-feira, cobrindo tudo sobre o mundo medieval. E para aqueles que querem apoiar nossa cruzada contra a praga da IA, aqui no YouTube criamos um programa de membros e um Patreon, onde publicamos um vídeo bônus todo mês.
totalmente financiado por vocês, e somos realmente gratos por todo o apoio que tem nos dado. Há também um nível superior com essas pessoas incríveis, cujos nomes vou mostrar na tela agora, apoiando ainda mais o canal. Valeu, pessoal! Nos vemos na próxima semana para mais um vídeo. Tenham uma semana incrível!